Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar! Bom domingo, boa segunda para você que está me ouvindo. Episódio 82. E antes da gente começar, eu tenho um anúncio muito importante. Este episódio está sendo apoiado pela série Os Outros. Eu imagino que você já deva conhecer, porque fez o maior sucesso e a novidade é que agora está chegando na TV aberta. A partir do dia 18, toda quinta-feira você assiste Os Outros na TV Globo depois da novela Renascer. Perfeito, né? Tudo. E pra quem não sabe, a série começa com uma treta de vizinho e aí depois vai se desenrolando por muitas outras questões, muitas outras tramas. E é por isso que eles me provocaram pra trazer um caso de treta de vizinho aqui. Eu acho que eu nunca tinha trazido um caso de treta de vizinho pro Conselhos. Foi a oportunidade perfeita. Eu pedi casos pra vocês lá no Instagram, recebi mais de 20 casos em um dia só. Vocês estavam inflamados com essas tretas. E escolhi um dos casos enviados por vocês, caso verdadeiro, pra gente falar aqui nesse episódio, tá? Então, vamos que vamos. Oi, Bela. Acho que tudo começa lá nos anos 90. Morávamos numa vila e uma das vizinhas nunca foi com a cara da minha mãe. E não sabemos até hoje o motivo. Minha mãe, por sua vez, ligou foda-se e não falava com ela também. E aí, nós filhos herdamos esse ranço e a mulher nunca nos deu um bom dia. Não falar com ela virou uma regra básica lá de casa, inclusive para os agregados, e a gente sustenta até hoje. Com o tempo, 2 irmãs dessa mulher foram morar na vila e aí virou uma gangue. Sempre tinha confusão por causa da garagem, porque não queriam que parasse na frente da casa deles. Eles colocaram plantas para impedir de estacionar, chegaram a colocar um poste no meio da vila. A vila virou deles. Até que um dia colocaram um cadeado no portão da garagem e não queriam dar uma cópia para minha mãe. O que ela fez? Chutou o portão até alguém aparecer com a chave e rapidinho conseguiu a cópia. Depois dessa, as tretas com esses vizinhos pararam. Em paralelo, por morar em uma rua com muitos bares e restaurantes, todo dia alguém estacionava na nossa garagem de maneira que não dava para sair com o carro. Como ninguém respeitava, o estresse era quase diário. Com o tempo, ela perdeu a paciência e não perdoava. Esvaziava os pneus de quem parasse no nosso portão. Esse método foi o mais efetivo do que as placas de proibido estacionar. Bom, corta para os tempos atuais. Eu me mudei recentemente para uma casa que também fica numa vila. E aparentemente a minha calçada é ponto de encontro. Logo na primeira semana que mudei, as crianças molharam minha calçada e ficaram brincando de escorregar e batendo no portão. Dia de semana, eu cheia de reunião, montaram uma mesa de ping-pong aqui na calçada. As senhoras sentam para bater papo e ouvir música gospel na minha calçada. O auge foi uma terça-feira que os vizinhos da frente fizeram uma festa que começou 8 da manhã e eu fui dormir e não tinha terminado. Só música muito alta. E os convidados estacionaram aonde? Na minha calçada. Detalhe, o piso da minha calçada é branco e tá sempre muito imundo com marca de pneu e nem carro eu tenho. Como uma boa escorpiana, tenho vários planos para me vingar desses vizinhos, mas fico com pena de incomodar aqueles que não têm culpa. Como fazer? Gente, eu já tive várias tretas homéricas com vizinhos por conta de barulho que eu fiz, mas ainda era cedo, ou que eles fizeram, festa, por causa de política, muita treta. Por lixo que jogavam em área de serviço, área da varanda onde eu morava. É assim, eu acho que vizinho é uma relação que é naturalmente muito tensionada. E eu adorei que essa fofoca, esse caso, né? Na verdade, eu adorei que esse caso começa com uma fofoca, porque eu acho que isso ajuda a dar um pouco de contexto nesse incômodo. Eu sempre falo aqui no Conselhos, eu levo em consideração o que é dito e o que é não dito, o que você escolhe escrever no e-mail e o que você escolhe omitir. E eu acho que ela começar com uma história de família, uma fofoca lá dos anos 90, que não tem nada a ver com o que ela tá passando agora,
traz um pouco do contexto de como treta em vila e treta com vizinho é um marco da vida, né? Da sua infância, inclusive. Quando eu li esses tantos casos que eu li de treta de vizinho, eu acho que o que chama muito aos olhos é a questão da convivência. Gente, convivência é sempre muito difícil, seja na mesma casa, seja dividindo apartamento, no prédio, na vila, no condomínio, no trabalho, nas relações familiares. Qualquer troca intensa que tenha intimidade, que tenha algum nível de quebra de privacidade, traz conflitos maiores ou menores. Isso aí não tem jeito. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a Natália Souza, que também é podcaster, e que eu sempre repito aqui, e que me veio na cabeça imediatamente quando eu li vários desses casos dos vizinhos, que é: algum desconforto você vai ter que assumir. E eu acho que muito dessas questões de treta de convivência e treta com vizinho passa por esse lugar. Algum desconforto você vai ter que assumir. Ou você assume o desconforto de fazerem a sua calçada de salão de festa, de perturbarem seu sossego, de te deixarem desconfortável dentro da sua própria casa, ou você assume o desconforto de ir lá reclamar, de ser a chata, de colocar limite, de desagradar, de não agradar a todos os vizinhos, de perder a sua pose de vizinha legal e boazinha. Algum desconforto vai ter que ser assumido, ou você vai ter que entubar esse incômodo que você está vivendo com os seus vizinhos, ou você vai ter que assumir o desconforto de dar limites a essas pessoas, de fazer uma reclamação, de desagradar o outro. Então, eu fico pensando em relação a esse caso, mas em relação a vários outros que eu recebi, de barulho, de festa, de problema de conta trocada, de vizinha pelada. Eu recebia toda sorte de coisas aqui. Eu acho que muito desses casos eu me questiono assim: qual é o seu medo? De reclamar de forma educada e ponderada, né? Porque ninguém tá falando aqui pra você chegar xingando, arrumar um barraco. Eu acho que a gente começa, né, mandando uma mensagem, interfonando, pedindo com educação, né, fazendo uma reclamação de forma educada, de forma ponderada. Aí não deu certo, beleza, você vai pro síndico, reclama com o síndico, você faz uma reclamação no livro do condomínio, do seu prédio. Eu acho que tem várias gradações, né, até você chegar a um nível maior de embate. Mas eu acho que qual é o medo de você ir lá reclamar de forma educada, de forma ponderada? É ser vista como chata? É você não agradar os seus vizinhos? Você precisa, de fato, agradar todos os seus vizinhos o tempo todo? E eu acho que nesse caso em específico, tem uma parte aí que fica, gente, cristalina, que ela decide contar, que é essa história da treta de infância, que você traz essa memória desses barracos terríveis, né, da sua família, com a família dessa vizinha, de furar pneu, de chute no portão. E eu acho que em algum lugar isso te traz a impressão de que essa história vai se repetir se você falar qualquer coisa com seus vizinhos. Fazer qualquer tipo de reclamação, isso automaticamente te leva para essa memória de tretas homéricas, terríveis. E eu acho que não necessariamente, sabe? A sua treta com seus vizinhos atualmente, né, que é esse incômodo, essa coisa da sua calçada, do barulho e tal, não tem nada a ver com essa sua guerra familiar. Desassocia essas duas coisas, você não é a sua mãe. Os seus vizinhos de hoje em dia não são aquelas vizinhas dos anos 80 que tinham essa guerra familiar com a sua família. Tá de boa, sabe? Essas experiências não necessariamente vão se repetir. E eu, sinceramente, não acho que esse seja um caso de planos de vingança. Tudo que você falou são coisas muito leves. Coisas conversáveis, coisas ajustáveis, né? Não tem crimes envolvidos, grandes violações. É só uma perturbação da convivência que eu acho que uma reclamação educada pode resolver. Eu acho que o seu receio e o fato de estar virando uma bola de neve tem muito mais a ver com essa sua memória de infância. Por que você não poderia ter, antes de ter passado por essas várias situações, ter falado: gente, eu trabalho em casa, por favor, não façam barulho aqui na minha calçada, eu tô aqui numa reunião e tal. Teria virado desse tamanho, como eu acho que você está sentindo agora, de ai, como escorpiana, penso em muitas vinganças? Precisava ter
Não dava pra ter tateado educadamente antes isso? Eu acho que, assim, é claro também, a gente vive num momento, né, de tensionamento dessa sociedade, a gente nunca sabe qual vai ser a reação do outro. Eu recebi casos aqui muito pesados. Muito. Recebi mais de 20 casos, li todos. E alguns muito pesados. Mesmo, assim. Criminosos. Então, a gente nunca sabe qual vai ser a reação do outro. Mas eu acho que nesse caso, e na maioria, é exatamente nesse ponto de algum desconforto você vai ter que assumir. É melhor viver nesse desconforto? É melhor, então, não criar nenhum tipo de atrito com os seus vizinhos e você ficar dentro da sua casa completamente incomodada e desconfortável? Eu acho uma loucura, porque vários dos e-mails que eu recebi são as pessoas que estão se rasgando de incômodo, de desconforto dentro das suas casas, enlouquecendo. E muito do que eu li é só porque elas não querem ser desagradável com o outro. Com medo do que essa pessoa vão pensar, do que essa pessoa vai pensar, presas nesse estereótipo ali de manter essa imagem de boazinha, não ser mal vista, não criar nenhum tipo de tensionamento. Gente, será que a gente não tá aguentando desconforto demais em nome do conforto de outras pessoas, e outras pessoas muitas vezes folgadas, sem noção? E vários dos casos que eu recebi são de tretas entre vizinhos que se arrastam por anos, anos. Algumas muito sérias, outras só incômodas, mas assim, anos, meses de tretas. E aí eu fico assim, cara, qual é o limite? Em que momento a gente deveria simplesmente desistir? Desistir e se retirar. Em nome da minha saúde mental, eu me retiro. Tipo, realmente era o meu sonho morar aqui, eu sonhei muito com esse apartamento, com essa casa, com essa vila, eu idealizei muito, eu sonhei muito com isso. Foi uma grande conquista para mim e esse sonho virou um pesadelo. Não deu. Infelizmente não deu certo e eu não mereço passar por isso. Continuar passando por isso. Será que não é melhor? Eu não tô dizendo que é fácil, porque, né, envolve um apego, uma mudança de planos, uma quebra muito grande de expectativa, enfrentar uma frustração, né? Você realizar que aquele sonho, aquele desejo, aquele plano não deu certo, é muito frustrante. Lidar com essa frustração é muito frustrante. Desapegar essa sensação de fracasso, de essa batalha eu perdi. É uma coisa horrorosa, eu não tô dizendo que é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil. Mas será que a gente e as pessoas todas merecem viver tamanha perturbação logo em casa? Que deveria ser esse nosso lugar de conforto? Porque, assim, a nossa vida já é muitas vezes desconfortável, né? Quem sai para trabalhar, o próprio trabalho, dependendo do trabalho que você faça, é estressante, o transporte público, essa dinâmica do trânsito, do tempo todo que você passa fora de casa, o cansaço, o estresse que você chega. Então, todo mundo quer chegar em casa e sentir que aquele lugar te acolhe, te abraça, é o seu, sabe, o lugar em que você consegue relaxar. E aí você ter na sua casa esse ambiente também tensionado por essa treta com o vizinho, é um inferno. Qual é o momento que a gente fala, cara, em nome da minha saúde mental? Pra mim não dá, eu desisto desse apartamento, eu desisto dessa casa. Eu vou procurar outro lugar pra ir. Porque eu não aguento mais viver nesse tensionamento. Será que a gente não tá insistindo, dando muito murro em ponta de faca e sacrificando ainda mais uma saúde mental, um ânimo que já tá exaurido, sabe, dessas situações? Eu acho que treta de vizinho sempre rende assunto, porque eu sinto que tem muita coisa por trás de uma treta de vizinho. Tem os nossos limites, o quanto a gente é capaz de aguentar de um incômodo, tem o desconforto, o medo, o receio, a dificuldade de limitar os outros, o quanto a gente se obriga a viver situações de incômodo e desconforto, a nossa dificuldade de comunicar, de falar dos nossos incômodos, de falar que não tá bom. Um medo por essa loucura que é a vida em sociedade, você nunca sabe qual vai ser a reação do outro. Uma dificuldade muito grande de desapegar de um sonho, de uma conquista que foi uma casa, de um sonho que foi morar num lugar, porque essa convivência com os vizinhos é muito difícil. Um medo, uma frustração de ter que refazer esses planos, de ter que
Imagina todo o trabalho que se tem numa mudança, procurar apartamento, visitar tudo de novo, um gasto, uma mudança. Cara, é muito difícil, né, desapegar quando uma coisa realmente não dá certo. Tem muita coisa por trás de uma simples treta de vizinho. Tem o seu próprio tensionamento dentro da sua casa. Então, se você já vive um ambiente de tensão, qualquer coisa que os vizinhos façam, qualquer coisinha externa já parece algo muito maior, porque você já está tensionado por outros problemas da sua vida. Então, uma treta de vizinho nunca é só uma treta de vizinho, né? E eu acho que exatamente por ser uma relação em que há muita, em alguns momentos, quebra de privacidade, sem nenhuma intimidade, é muito difícil de limitar, de comunicar, de dialogar, de entender como você lida com esse relacionamento de uma pessoa que invade a sua privacidade e que você não tem intimidade para dar limite como você colocaria num marido, numa esposa, num amigo, num filho, né? É uma relação de invasão de privacidade sem intimidade. Então, é absolutamente difícil de você controlar e contornar, evitando um conflito mais intenso. É muito difícil, mas eu acho que em treta de vizinho, a gente sempre tem que pensar qual desconforto eu vou assumir. Se eu vou entubar todos esses incômodos ou se eu vou transferir um pouco deles também para o outro. Se eu vou endereçar os meus incômodos, se eu vou ser a desagradável que vou transferir esse desconforto, que vou reclamar, que vou pontuar, que vou colocar limite, ou se eu vou me contentar com engolir esses meus desconfortos e ver o quanto isso vai me adoecer. E até quando? Qual é o limite em que eu vou levar esse adoecimento? Ou se eu vou desistir desse plano, desse sonho, desse apartamento, dessa casa, antes que isso me deixe doente. Mas é muito complexo, né? É sempre uma... Gente, das coisas mais simples, você vê, assim, uma coisa de calçada. Você volta numa memória de infância. Você é colocado de novo no mesmo lugar. E é uma loucura, porque a menina fala... Bom, eu não sei se na cidade em que ela mora também é comum ter muito mais vilas do que apartamentos e prédios, enfim. Mas ela tem uma infância terrível de tretas numa vila e ela vai se mudar e se muda pra justamente o quê? Uma vila. Mulher, pelo amor de Deus, não tinha um apartamentozinho pra tu ter pelo menos um tipo de treta diferente, não ser de calçada, de portão, de... Sabe? Brigar com o vizinho de cima um pouco, de baixo. Mudar um pouco os ares. Mas é muito doido, né? Os caminhos que a vida leva a gente. É isso, minha gente. Haja treta. Olha, tem mais trocentos episódios de treta de vizinho. Eu quero fazer mais, eu quero voltar nesse tema aqui. Em breve a gente vai voltar com uma outra treta de vizinho, porque rendeu muito. Mas já abrimos essa nova aba aqui no Conselho. Se você tem mais causos de treta de vizinho para me contar, manda lá no e-mail conselhosquevocêpediu@gmail.com. E não esquece de assistir na TV Globo Os Outros, a partir do dia 18, toda quinta-feira depois de renascer. É isso. Beijo!